Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre o dispositivo prático de Brio Ruffini. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. O dispositivo prático de Brio Ruffini é um método mais prático, como o próprio nome já diz, de encontrar o quociente e o resto da divisão de dois polinômios quando o polinômio divisor é da forma x mais a ou x menos a. Então, vou resolver aqui com vocês dois exemplos. Primeiro, efetue a divisão do polinômio p de x igual a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 por x menos 2. Então, olha só, o divisor é da forma x menos a, ok? Então, a gente pode aplicar esse dispositivo prático. Como que a gente faz? Primeira coisa, pega o divisor, que no caso é o x menos 2, iguala a zero e isola o x. Então, nesse caso, vai ficar x igual a 2, ok? Aí, a gente vai montar o esqueminha aqui do dispositivo prático. Vocês vão fazer dois segmentos de reta perpendiculares dessa forma aqui, tá? Aqui no cantinho, nesse cantinho, a gente vai colocar esse valor que a gente acabou de encontrar. X igual a 2, então é o 2 que eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Vem daqui, esse número. Aqui na parte de cima, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio que a gente vai dividir. O que são coeficientes? São os números, a parte numérica de cada termo, né? O número que acompanha cada uma das letras aqui. Então, os coeficientes, no caso, são o 5, o menos 2, o 3 e o menos 1. Não esquece de colocar o sinal se o número for negativo, tá? Importante. Os termos precisam, obrigatoriamente, estar em ordem decrescente com relação aos graus, tá? Então, esse é o termo de grau 3, porque o x está elevado à terceira potência, termo de grau 2, termo de grau 1 e o termo de grau 0. Precisa estar em ordem decrescente e precisa ter todos os termos aqui. Se, por um acaso, um dos termos estiver faltando, a gente tem que colocar um 0 no lugar, tá? No próximo exemplo, isso vai acontecer. Então, vamos lá. Os coeficientes são 5, menos 2, 3 e menos 1. Ok. Montamos, agora a gente começa. Primeiro passo, copiar o primeiro coeficiente, seja ele quem for. Então, no nosso caso é o 5, a gente vai copiar o 5 logo abaixo dele, tá? O primeiro sempre copia. A partir daí, a gente vai fazer um esquema que é o seguinte. A gente vai multiplicar esse número pelo número que a gente colocou ali no cantinho. Então, 5 vezes 2. E aí, a gente vai somar com o próximo coeficiente. Ok? Então, multiplica e soma. O esquema é sempre esse. 5 vezes 2, 10. 10 mais menos 2, toma cuidado que aqui é negativo, então vai ficar 8, ok? Coloco o 8 aqui logo abaixo do menos 2. Agora, faz exatamente o mesmo esquema. Esse 8 que eu acabei de colocar, eu vou multiplicar pelo 2 e somar com o próximo. Então, vou somar com 3, tá? Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito riscado. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Coloco o 19 aqui, logo abaixo do 3. Faz o mesmo processo novamente. Então, 19 vezes 2, e aí eu somo com o menos 1. 19 vezes 2 dá 38. 38 mais menos 1 é 38 menos 1, 37. Coloco 37 aqui, tá? Então, é muito simples, multiplica e soma. Ok, terminamos. Qual que é o quociente e qual é o resto?
faz uma divisãozinha aqui, ó, porque o último termo sempre vai corresponder ao resto, tá? Então, o resto da nossa divisão é o 37. Resto. Esses outros números aqui, o 5, 8 e o 19, são os coeficientes do nosso quociente. Bom, o resto eu vou representar por R de x. Então, R de x é igual a 37. Ok. E o quociente? Uma coisa importante é que o quociente sempre vai ter 1 grau a menos do que o polinômio que a gente dividiu. Então, esse nosso polinômio tinha grau 3, porque o maior expoente dele é o 3, x ao cubo. Se ele tinha grau 3, o nosso quociente vai ter grau 2, então ele tem que começar com x ao quadrado. Então, o 5, sempre na mesma ordem, tá? O 5 é o coeficiente do x ao quadrado, e aí a gente vai decrescendo. O 8 é o coeficiente do x, e o 19 é o termo independente, tá? Então, 5x ao quadrado mais 8x mais 19. Esse é o nosso quociente, vou chamar de Q de x. 5x ao quadrado mais 8x mais 19. Ok? Simples, né? Vou fazer mais um. Próximo, efetue a divisão do polinômio p de x igual a 3x ao cubo menos 6x mais 2 por x menos 1. Então, como que a gente começa mesmo? Pega o polinômio pelo qual a gente vai dividir, o x mais 1, igual a 0, e isola o x. Vai ficar x igual a menos 1. Daí, a gente monta aqui o nosso esqueminha. No cantinho, a gente vai colocar o menos 1. Ok? E aqui em cima, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio que a gente vai dividir. Lembrando que os termos têm que estar em ordem decrescente com relação aos graus, tá? E aqui, se vocês observarem, ó, presta atenção. Tenho aqui o termo de grau 3, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Estão vendo que tá faltando aqui o termo de grau 2? A gente precisa completar, ok? O que significa completar? Se eu fosse escrever esse polinômio aqui da forma completa, ele ficaria assim, ó. P de x igual a 3x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 6x mais 2. Olha só, no termo que tá faltando, que seria o termo de grau 2, eu coloquei coeficiente 0, tá bom? Isso seria, esse seria o polinômio na forma completa. A hora que a gente for colocar os coeficientes aqui para fazer o Briones-Ruffini, a gente precisa colocar esse 0, obrigatoriamente, tá? Não pode esquecer. Então, eu vou colocar aqui o 3, o 0, o menos 6 e o 2. E aí, a gente vai fazer exatamente da mesma forma que a gente fez o primeiro exemplo, tá? Como que a gente começa? Copia o primeiro coeficiente, então, no caso é o 3, eu vou copiar o 3 aqui embaixo dele. E a partir daí, multiplica e soma com o próximo, tá? Então, vamos lá. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 0, menos 3. Coloca aqui, logo abaixo do 0. Repete o processo. Menos 3 vezes menos 1 mais o menos 6. Menos 3 vezes menos 1 fica 3 positivo. 3 com menos 6 vai ficar menos 3. Coloca aqui. Repete o processo. Menos 3 vezes menos 1 mais 2. Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 3 mais 2, 5. Coloco o 5 aqui. Certo? Terminamos. Então, o último número corresponde
ao resto. Se o resto for zero, significa que é uma divisão exata, tá? E esses valores que ficaram aqui correspondem ao quociente. Então, o resto, R de x, é o 5. O quociente, lembra que tem sempre um grau a menos desse polinômio aqui. Se esse polinômio é um polinômio de grau 3, o nosso quociente vai ser um polinômio de grau 2. Então, a gente tem que começar com x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 3x menos 3. Esse é o nosso quociente. Então, vou colocar aqui q de x igual a 3x ao quadrado menos 3x menos 3. É isso. Espero que tenham entendido. Até a próxima!